que aí você está na produção organizadora é fundamental. Né? Veja, a aposta, eu vou fazer pegar minha fala de novo. A aposta, naquele momento lá que a gente estava no Cobrem, era muito uma aposta no método. Que é a aposta no método? A gente achou que o método não tinha muita importância. Achou que o método não tinha muita importância, não falando o método pequenininho ali no momento explicativo. Depois viu que o método tinha uma certa importância, mas aí qual que é a questão? Veja que parte do que era para acontecer no processo grupal, o método é que tentou fazer. Então, o facilitador, estimulado pela metodologia, ele fazia algumas perguntas. Então, veja só, de novo a gente volta para a dimensão comunicativa. Então, qual é o elemento central aí? O facilitador, entendeu? E aí, esse elemento central do facilitador, ele é interessante porque o facilitador ele tem que ter a compreensão do método e ter uma certa facilidade em discussão em grupo para ele poder transitar entre os métodos. Quando você fala que não é nem fluxograma nem árvore, ele vai ter que ter um discernimento de ver aonde ele faz mais perguntas, onde ele faz menos perguntas. E aí tem que assumir uma condição pedagógica libertária, entendeu? Por que pedagógica libertária? Você falar de pedagógica, uma instituição política é complicado, porque você está passando uma visão. Você é o cara que está defendendo uma determinada questão, então tem coisas que você não admite, tem coisas que você admite, o facilitador fica com poder demais e fica complicado, porque ele assume uma condição de sujeito político, uma condição privilegiada em relação aos outros. Agora, se partir do pressuposto de que ali são vários sujeitos com posições distintas, é um espaço democrático, ainda assim é fundamental uma dimensão pedagógica, mas não é a pedagógica de colocar uma determinada visão, mas para poder estimular um conjunto de pensamentos e de crítica em relação ao que a pessoa está apontando. Aí entra um pouco essa questão do Moisés. E quando as pessoas estão falando, aí você tem que tentar virar e falar assim, tá, mas por que você está colocando isso? Você identifica questões mais centrais relacionadas a isso? Então, as perguntas que o facilitador vai fazendo, tal como a gente, quando está em grupo pedagógico mesmo, que levanta questões de aprendizagem, etc., são muito importantes. Então, ele tem esse lado pedagógico, porque aquele é um poderosíssimo espaço pedagógico que as pessoas constroem reflexão a partir da compreensão que elas já têm, elas vão aprofundando a compreensão naquele lugar, e ao mesmo tempo ele é um cara que ele manuseia a metodologia que ele está utilizando de um modo que o grupo chega em algumas percepções, mostra as percepções contraditórias, pede às pessoas para aprofundar a reflexão, identifica um nó crítico que vai ser essencial para as outras partes, tem clareza de que produto tem que sair daquele grupo. Não é o produto em termos de qual frente ou qual deliberação, mas assim, o que precisa sair daqui? Para a próxima etapa, o nó crítico é fundamental. Com quais características? O que significa isso? Então, o facilitador, é importante ele ter a compreensão das etapas de cada coisa, como é que se porta ali, quais os produtos de cada momento, porque isso dá muito mais autonomia para ele não precisar dos métodos como métodos que instrumentalizam a atuação dele. Quanto mais apropriado disso ele está, quanto mais facilidade ele tem de fato de facilitar o grupo, menos ele torna-se escravo, digamos assim, da metodologia, porque aí não é o método que vai trazer as perguntas. Ele pode trazer as perguntas independente da situação que ele está utilizando, entendeu? Aí entra fundamental isso como ele está falando. E aí, qual pergunta que você faz, que chama atenção para isso, tá, mas você explica isso como, etc. Tem momento que você pode dar espaço para a narrativa, que é uma fala do sujeito, que ao contrário de botar algumas regras, ele vai fazer uma explicação na fala dele. Dar inclusive possibilidade para permitir que algumas narrativas dentro disso, problemas da narrativa, é fundamental, porque algumas narrativas elas não são traduzíveis em tarjeta. E aí a última questão, para potencializar o que nós estamos fazendo, da tese, eu sempre defendi, a gente não sei se vocês conseguiram fazer, a gente nunca conseguiu fazer isso, mas na medida em que o desenho das tarjetas ele comunica para o grupo, e é uma potente, o espaço do grupo ali é um potente negócio de ampliação da compreensão do coletivo, ele não comunica para além das pessoas. As pessoas é que comunicam com a discussão do grupo. Então é a tarjeta que comunica para outras pessoas que não estão no grupo a discussão do grupo. O que comunica então? A vantagem das teses é que ela já vem pronta, tem lógica, tem sequência, tem explicação, uma coisa decorre outra, etc. O desafio era tentar transformar as explicações do grupo em pequenas teses coletivas construídas por aquele grupo. Se algumas pessoas que participaram do grupo tivessem condições de sistematizar isso em texto, numa pequena narrativa de como é que se chegou no nó crítico, o que foi o trabalho do grupo, como é que se chegou no nó crítico, quais explicações que levantaram, isso seria muito poderoso, entendeu? Porque aí sim, para os centros acadêmicos, quando se discutir no nó crítico uma operação, você poderia ter as pequenas teses que foram construídas a partir de cada grupo, onde se explica por que o problema era importante,
o nó crítico, por que chegou naquela conclusão, por que se desconsiderou outras coisas, dá muito mais potência para o próprio planejamento, entendeu? Por isso a gente nunca conseguiu fazer, a gente ia fazendo outras coisas, e aí passava um tal tempo depois, do Cobrem, que aí ninguém conseguia